Mais uma vez, pela Tua graça, estamos reunidos, Senhor, na Tua casa, este local, Senhor, que aproveu, Senhor, nos proporcionar para as nossas reuniões solenes em Teu nome, Senhor, até que o Senhor nos leve para outros locais ou para o Senhor. Essa é a nossa grande esperança. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes diante dos opositores, perseguidores. Ó Senhor, que a maldade tem governado, Senhor, esse mundo. Não encontra espaço nos nossos corações, mas nos ajuda a guardar o nosso coração, para que não venhamos a nos contaminar, mas pelo contrário, como fomos ensinados, devemos fugir da presente geração perversa. E se ressuscitamos com Cristo, somos aqueles que buscam as coisas do alto. Que seja assim, Senhor, nas nossas vidas. Que haja essa evidente santificação, Senhor. Livra-nos de uma vida de meras aparências, mas também, Senhor, não nos deixa iludidos, achando que não há nenhum tipo de cobrança externa no Evangelho, só interno. Vemos esses dois extremos, Senhor, avançando. Dentro da tua casa, Senhor, não te deixa fazer parte nem de um nem de outro, mas continuamos a permanecer no santo, reto e estreito caminho de salvação. Ajuda-nos na compreensão, Senhor, da tua vontade, por meio da tua verdade. Dá-nos sabedoria, Senhor, sabedoria do alto. Ajuda-nos também, Senhor, a ter coragem de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, Senhor. Desprendimento para nos desfazer daquilo que tem nos atrapalhado na caminhada cristã. Ajuda-nos, Senhor, a completar a carreira que nos está proposta, combatendo o bom combate e guardando a fé. Abençoa-nos, Senhor, no culto de hoje. Em especial, peço que o Senhor me oriente em tudo aquilo que eu fale, em tudo aquilo que eu faça, Senhor. Que seja para a Tua glória, sempre para a Tua glória, Senhor. Limpa o meu coração, Senhor, de tudo aquilo que vem atrapalhar na Tua mensagem. Oro também em favor dos meus irmãos e me coloco junto com eles também na qualidade de ouvinte. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes também de tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar para a nossa segurança, proteção e santificação. Mais uma vez te agradeço, Senhor, pela noite de hoje, que só existe porque o Senhor proporcionou. Cada respiração, Senhor, é um ato de graça Teu. Jamais venhamos a nos esquecer disso. O Senhor governa todo o universo, mas também a vida de cada um de nós, como se fosse único. Que haja, Senhor, nos nossos corações sempre reverência, temor e uma adoração sincera a Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar falando sobre a questão de Ananias e Safira em Atos 5, 1 a 11, mas introduzindo o tema de Ananias e Safira, hoje nós vamos passear por outra passagem da Bíblia que também traz um assunto correlato, um paralelo com aquilo que nós estamos vendo aqui. O nosso propósito em estar enfatizando essa passagem
é porque nós compreendemos que o livro de Atos, ele é um livro que descreve uma narrativa de 30 anos da igreja. Então, se o Senhor quis nos deixar esse alerta, nós devemos levar muito a sério. E quando nós lemos a Bíblia de maneira sistemática, então encontramos muito facilmente vários e vários paralelos, textos paralelos que trazem a mesma verdade. Deus não tolera a hipocrisia, mas cedo ou mais tarde os hipócritas sempre serão revelados. E a hipocrisia é justamente você aparentar aquilo que você não é. Em Mateus 16, quando Jesus adverte os seus discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, ele diz que é a hipocrisia. E quando a gente estuda o fermento, tanto do ponto de vista, da analogia, quanto do próprio ponto de vista do próprio fermento, como elemento, o que o fermento faz? Ele aumenta alguma coisa. Então, é como um fermento colocado no bolo. Ele aumenta o tamanho do bolo. O fermento colocado no pão, ele aumenta o tamanho do pão. Então, o fermento, ele sempre aumenta a aparência, mas ele não aumenta, mas ele não muda a essência. Então, quando Jesus faz esse alerta, justamente pessoas que adentram as portas da igreja não têm nenhum tipo de transformação real, mas se consideram e buscam ser consideradas pelos outros como os mais espirituais de todos. Era o caso de Ananias e Safira. E Ananias e Safira não é, como eu disse para vocês, um caso isolado na Bíblia, mas nós encontramos muitos outros casos. E o que a gente vai hoje, dar uma olhada, eu não quero me aprofundar, até porque nosso foco é estudar um pouco aqui Josué capítulo 7, e depois partirmos para tentar concluir o texto de Ananias e Safira, se não conseguirmos concluir por conta do horário, que o Senhor nos ajude a fazer no domingo, se estivermos vivos, porque tudo, como eu disse a vocês, cada respiração nossa é graça de Deus. Então aqui convido os irmãos a abrirem Josué capítulo 7. Por que que esse paralelo com o texto de Josué? Deixa eu explicar. Não somente a parte do juízo, mas entenda, o livro de Josué, assim como o livro de Atos, ele traz uma narrativa de um momento de transição do povo de Deus. Então, durante 40 anos, o povo de Deus andou como peregrino no deserto por conta da sua própria incredulidade. Mas então chegou o momento, sob a liderança de Josué, de tomarem posse da terra que Deus havia prometido. Então eles começam a vencer, a expulsar os povos que lá estavam e a tomar posse da terra que Deus havia prometido. Mas logo no começo desse trajeto, assim como também lá em Atos, no começo de Atos, Atos capítulo 5, Atos vai até o capítulo 20 e lá vai. Então a gente percebe que o mal, ele entra no povo de Deus para tentar produzir derrota, para tentar nos fragilizar, para que a gente não venha atingir os propósitos pré-estabelecidos pelo Senhor, que aqui no caso do livro de Josué, era que sob a liderança de Josué, o povo triunfasse e tomasse posse da terra que ele havia prometido. Então aqui no livro de Josué, no capítulo 7, nós vemos a narrativa da história de Acã. Então, o capítulo 7 começa assim. Vocês todos sabem, que sobre a respeito da história de Jericó, mas a narrativa hoje é Acã. Então, no capítulo 7 de Josué, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. A ideia aqui é justamente, havia sido dado um alerta, que eles não deveriam tocar, eles não deveriam se apropriar
de nada do povo de Jericó, mas desobedeceram. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Perceba, da tribo de Judá. Você sabe que é dessa tribo que vai vir o Messias. Tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Perceba, irmãos, como um pouquinho de fermento na igreja leveda toda a massa. Porque você acha que, pelo Espírito Santo, eu fui orientado a gente fazer um recenseamento da igreja. Então, segundo os números que me foram passados, os nomes que me foram passados, nós temos 32 membros. Temos 32 membros efetivos, né? Tem mais, né? Então, a irmã Márcia e o irmão Mateus, essas pessoas que o nome ainda não está, eles vão passar, e no domingo eu vou aqui falar o nome de todos, um por um. Mas ainda é domingo, né? Não sei nem se eu vou estar vivo. Então fiquem tranquilos, de repente eu morro até lá. E aí não acontecerá isso, ou acontece por meio de outra pessoa. Então aqui, esse homem, ele desobedece à ordem. E muitos têm essa atitude, como a de Ananias e Safira, de achar que vão estar no meio do povo de Deus, vivendo de uma maneira contrária aos princípios cristãos, e que não vai dar em nada. Alguns pensam que ninguém vai saber, outros pensam que a vida deles não vai dar conta de ninguém, e não é bem assim. Como a gente já falou repetidas vezes, a partir do momento que a gente professa a fé em Cristo, que a gente se vincula a uma igreja cristã bíblica, a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo, e Cristo é aquele que não somente salva, ele também cuida da sua igreja. Então eu até escrevi aqui, o fundador da igreja também é o cuidador dela. Então os hipócritas que estão dentro da igreja, o problema deles não é quando o pecado é revelado por meio da pregação. Muito pelo contrário, quando o pecado é revelado por meio da pregação, é uma oportunidade de arrependimento. O grande problema desses hipócritas é o momento do juízo, que já começou. Em 1 Pedro 4 diz que já começou o juízo, e começou por nós, pela casa de Deus. Então, aquela parte que a gente vê lá em Apocalipse é o juízo de Deus em relação a toda a criação, mas ele começa pela sua casa. Assim como a gente vê no Antigo Testamento, que o Senhor não traz palavras para midianitas, filisteus, mas a preocupação do Senhor, o cuidado do Senhor é sempre com o seu povo, com a santificação do seu povo. O Senhor não se preocupava em santificar o filisteu, em santificar o midianita, não, era a santificação do meu povo, aquele que se chama pelo meu nome. A preocupação do Senhor hoje é com a sua igreja. Então a mensagem para nós aqui em Acã é a mesma. Cuidado, irmãos, porque nós temos uma ordenança muito clara que não devemos buscar tesouros na terra, mas buscar ter tesouro no céu. Há uma ordenança, há várias ordenanças extremamente claras no Novo Testamento, que se nós já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do alto. Há uma narrativa, inclusive em Gálatas, que faz esse paralelismo entre as obras das trevas e o fruto do Espírito, mostrando justamente que as características daqueles que não são de Deus e as características daqueles que são de Deus. Então, quando a gente percebe características de quem não é de Deus em pessoas que se dizem de Deus, então a gente se preocupa, porque ali é um sério indício de que está tendo hipocrisia. Então aqui no capítulo 7, versículo 2: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Raven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram Ai, voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir. Perceba, Josué é um general, ele sabe
como organizar o exército, mas ele não contava com o juízo de Deus. Olha como a função do pastor é extremamente importante e, ao mesmo tempo, ela é séria, no sentido de que eu não posso me preocupar se eu estou ofendendo a A e B. Porque se eu não repreender A e B, toda a congregação vai sofrer com o pecado de A e B. Enquanto a gente vê pessoas que vêm dizer essa questão desse formalismo hipócrita, de dizer, olha, cuidado, tem que ser assim, para não machucar quem? Quem está desobedecendo abertamente à vontade de Deus e já foi repreendido milhões de vezes? É com esse que você está preocupado? Não deveria estar preocupado com os outros que estão sofrendo as consequências dessa desobediência sistemática? Então, preciso que a gente entenda a Bíblia, né? Parar de brincar, de ler a Bíblia sem responsabilidade, achando que não vai ter problema. Vai sim, irmão. Muito, principalmente para aquele que age dessa forma. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram. Então ele envia os soldados que ele achava que era o suficiente, porque Ai era um pequeno povoado. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá o povo, uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Isso que é surpreendente. O mesmo que venceu, que triunfou, o mesmo povo que triunfou diante de Jericó, que era uma batalha impossível aos olhos humanos de serem vencidas, porque as muralhas de Jericó eram aos olhos humanos intransponíveis. Agora o povo está sendo derrotado de forma humilhante por um povoadozinho que não representava grande perigo. Mas por quê? Por conta de um juízo de Deus. E olha o que acontece. Os homens de Ai feriram uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. Olha a humilhação, irmãos, de todo o povo de Deus, por conta da desobediência de um homem. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O povo fica perdido. Mas como assim? A gente acabou de ter um triunfo tão grande. E como assim? Então Josué rasgou as suas vestes. Isso é sinal de arrependimento. Isso é sinal de reverência diante de Deus, de tristeza, e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, a arca do Senhor que representava a presença de Deus no meio do seu povo, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Tudo isso é demonstração de arrependimento. A ideia é, Senhor, o que fizemos de errado? Porque eles sabiam que foi o próprio Deus que disse que eles tomariam aquela terra toda. Então como assim a gente foi derrotado? E como assim naquela batalha que a gente tinha certeza que ia vencer? É como tem gente que diz na igreja assim, não, nessa área eu já estou tranquilo. Esse é o pecado que está te dominando e você nem percebeu. Não, irmãos, a gente nunca está tranquilo em área nenhuma. O pecado já a porta, cumpre a nós dominá-lo. A gente nunca está tranquilo em relação a nada. Nós devemos vigiar e orar sem cessar. Então Josué rasgou suas vestes. No versículo 6 ainda, e deitaram pó sobre a cabeça, e disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizestes este povo passar do Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos tentáramos com ficarmos da além do Jordão. Por quê? Porque eles já tinham tomado posse de uma parte do território. O território de Israel fica justamente com o rio Jordão passando no meio. A parte maior é a parte da além do Jordão, né? Quando atravessa o Jordão. Mas eles tinham conquistado uma parte menor. Então ele está dizendo, Senhor, quem dera a gente tivesse ficado ali.
Mas vim para cá para a gente começar a perder e morrer. Porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Às vezes na nossa vida é a mesma coisa. Senhor, por quê? Porque fizeste esse povo passar do Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara, nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, o que farás ao teu grande nome? Perceba que Josué fala justamente com a preocupação em relação ao nome de Deus. Então, tudo aquilo que a gente busca na igreja em relação à santificação, em relação à correção daqueles irmãos que estão vivendo no erro, é por conta do nome do Senhor, por mais que alguns não entendam. Então disse o Senhor a Josué, e é maravilhoso, aquele que busca o Senhor com sinceridade nunca ficará sem resposta. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam. Não é exatamente o que Ananias e Safira estão fazendo em Atos capítulo 5? Então, esse é o grande pecado, irmãos. Por isso que deve existir um combate extremamente ostensivo da parte de um púlpito bíblico em relação a qualquer tipo de hipocrisia no meio da igreja. Principalmente de pessoas que têm mais tempo na igreja. Porque senão fica parecendo que o certo é errado. Fica parecendo que não tem problema não ser tão crente assim como a Bíblia manda. Tem sim. Não tem dois tipos de crente. Tem o crente e o não crente. Mas o verdadeiro crente é um tipo só de gente. É aquele que renunciou, tomou a sua cruz e segue a Jesus. Ah, pastor, mas não tem muita gente fazendo isso. Quem disse que seriam muitos? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então aqui ele diz: furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Olha a falta de reverência. Como uma pessoa entrar na igreja com algum tipo de resquícios de ilicitude, de fatos pecaminosos. Ou melhor, cometer fatos pecaminosos dentro da própria igreja. Pessoas achando que igreja é ponto de encontro para namorar. Imagine isso. Tem alguma parte na Bíblia que diz isso? Pessoas que acham que igreja é um lugar onde a gente pode fazer bons negócios. Não, vou ver aqui os irmãos que eu posso me aproximar, de repente alguém mexe com isso, mexe com aquilo, eu posso fazer uma carta de clientes, eu posso... Igreja não é lugar disso. Então, muitas pessoas têm esse tipo de prática e elas não gostam de serem repreendidas, muito pelo contrário. Elas agem violentamente quando seus pecados são descobertos. Então disse o Senhor: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. O que você acha que às vezes a igreja aparenta estar passando por um momento de escassez? A gente não vê uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Percebeu o que o Senhor está dizendo aqui? Vocês têm coisa para fazer,
E é no meio de vocês. Aí sempre vai surgir aquele povo do não julgais. Mas se não julgais aqui, o que foi que o Senhor disse? Eu não vou ser mais com vocês. Aí vocês vão ter que escolher. Ou vocês ficam tolerando o pecado no meio de vocês, e aí vocês estão por sua própria conta, ou vocês tiram o pecado do meio de vocês, e a minha presença continua com vocês. Percebe o que está em jogo quando um pastor vem pregar cheio do Espírito Santo? Se a gente afasta a mensagem bíblica do púlpito, é um sinal claro que Cristo também se afastou da igreja. Mas parece que as mensagens têm que acariciar o ego. As mensagens têm que afadigar o coração não regenerado. Não, irmãos, esse não é o meu papel. Existem muitas igrejas que estão fazendo isso nesse exato momento. Versículo 13. Dispõe-te. Há uma missão para a liderança. Dispõe-te. Tinha que começar a partir de Josué. Josué não estava só. Nós já vimos aqui. Tinha os anciãos também. Mas tinha que partir dele. Dispõe-te, santifica o povo. E diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Você percebeu, irmãos? A seriedade de você querer ser mais amigo de um falso crente do que do Evangelho. Às vezes eu me pergunto por que pessoas que se afastam do Evangelho bíblico se sentem tão à vontade com determinadas pessoas que se dizem crentes verdadeiros. Como assim? Desde quando luz e trevas combinam? Desde quando pessoas que pensam diferente andam de mãos dadas? Se duas pessoas, o crente e o falso crente, estão andando junto, ou o crente e o incrédulo estão andando junto, o problema não está no incrédulo, o problema está no crente. O incrédulo não tem a obrigação de ser santo, a obrigação de ser santo é nossa. Sai do meio deles. Quem ouviu isso foi a gente, não foram eles. Mas parece que não. Para muitos parece que essa não é a mensagem. Pelo que, versículo 13: ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então aqui, irmãos, nós vemos uma passagem que mostra isso de maneira muito clara. A gente gosta de falar do ponto de vista positivo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! É verdade. Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? O dinheiro? Será que existe alguma quantidade de dinheiro suficiente para a gente se opor a Deus? Será que existe uma quantidade suficiente de poder disponível no mundo para a gente se opor a Deus? Por isso, irmãos, que a gente deve levar mais a sério o alerta de um pastor chamado Tiago. Todo aquele que se faz amigo do mundo constituiu-se em um inimigo de Deus. Foi o que aconteceu com Acã. Então aqui, versículo 14: pela manhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos. Percebe como na igreja tudo é com ordem e decência? Então, por que a gente está organizando mais uma vez a questão da membresia? Porque é ordem e decência, irmãos. A igreja tem que ser assim, ordem e decência. Não é cada um fazendo o que quer, quando pode. Não. Eu não quero que nenhum de vocês aqui traga a oferta de Caim. Se alguém trouxe, leve de volta. Para o Senhor tem que ser sempre o melhor. Ou então, não dê nada. Porque você não tem obrigação de dar. Mas a partir do momento que você se compromete a dar, aí
é diferente. Aí o Senhor vai dizer, tem que ser o melhor. Porque aquele que dá e não é o melhor, o Senhor vê isso como ofensa. Uma ofensa muito mais séria do que aquele que não deu nada. Então, cuidado. Porque às vezes a gente vem para a igreja com a mentalidade do mundo. É melhor dar alguma coisa do que não dar nada. Para Deus, não. Para Deus é melhor você não dar nada do que dar alguma coisa. Porque Ele não quer isso. Ele não quer o resto. E se você prestar atenção, nem o mundo aceita o resto. Eu acho tão interessante que eu conheço várias pessoas que elas são extremamente avarentas, mas quando elas querem agradar alguém, elas não medem esforços. Elas são avarentas, elas não ajudam ninguém, elas só pensam em si. Mas de repente essa pessoa quer conquistar alguém, ela não vai medir esforço. É capaz de se endividar. Então nós somos assim, a natureza do homem é assim. É por isso que em Malaquias o Senhor compara dessa forma. Vem cá, o animal que você está oferecendo para mim no templo, você daria esse animal ao governador? Ao seu governante civil, você daria a ele? E por que você está oferecendo a mim, que sou o rei dos reis e o senhor dos senhores? Por quê? Porque o governante civil vê. E vem cá, e Deus não vê? Foi o mesmo erro de Ananias e Safira. E Deus não vê? Foi o mesmo erro de Acã. Será que Acã pensou que ele estava pegando aquele material que Deus havia proibido, aquelas riquezas do povo de Jericó, e Deus não estava vendo? Ele escondeu isso debaixo da terra. E você acha que Deus não estava vendo? Às vezes a gente faz a mesma coisa. Deus não está vendo aquilo que eu faço sexta-noite depois do culto. Deus não está vendo aquilo que eu faço fora da igreja. Ô irmão, Ele está. Ele vê tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Deus vê os nossos pensamentos. Imagine o que a gente faz. O que a gente faz, irmãos, uma câmera pode registrar. Imagine o Deus que tudo vê. Pela manhã, pois, chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Percebeu? Ordem e decência. Mas quando o pastor fala de ordem e decência, parece que ele virou indecente. Parece que ele deixou de ser espiritual. Parece que a espiritualidade agora está em algo desordenado. Quando você busca trazer uma organização para a casa de Deus, parece que você deixou a espiritualidade de lado. Aquele que for achado com a coisa condenada será? Você percebeu que o juízo é o mesmo no Novo e no Antigo Testamento? O que foi que aconteceu com Ananias e Safira? Eles foram simplesmente expulsos da igreja? Foi isso? Não. Eles foram mortos instantaneamente na frente das pessoas. Horas depois, o outro. Tem gente que diz assim, que parece que Jesus é aquele assim, que nunca vai julgar nada. Eu ouço algumas pessoas falando, ouvi algumas pessoas falando assim, pastor, mas não está na Bíblia, você viu o que Jesus fez com aquela mulher que pega em flagrante adultério? Atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. Foi? E aí Jesus parou aí? Foi aí que parou o diálogo? Foi o que ele disse para aquela mulher quando se despediu dela? Vá e não peques mais. Mas parece que não tem isso. A ideia é, tá vendo? Não julgue, deixa a pessoa pecar em paz. Mas me diga, quem é que tem paz no pecado? Pode existir paz naquele que vive em pecado? Então é por isso que a gente precisa, irmãos, estudar mais a Bíblia.
Todos nós, como cristãos, precisamos disso. Mas eu mais ainda. Versículo 15. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver. Tem gente que justifica os erros dizendo que é para o bem dos familiares, que é para o bem da minha família. Você acha que você pode abençoar sua família estando em pecado? Você acha válido abandonar a Deus para agradar um ente querido? Que tipo de agrado é esse? Então é preciso a gente tomar cuidado para que não sejamos enganados pelo nosso coração, pelas nossas próprias emoções. Porquanto violou a aliança do Senhor. No momento que vocês foram batizados, vocês não fizeram uma aliança comigo, foi com o Senhor. Ninguém foi obrigado. Ninguém. Mas a partir do momento que professamos a fé em Cristo e que continuamos a professar, nós somos cobrados. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor. Perceba que essa é a mesma terminologia que o apóstolo Paulo usa quando vai repreender a igreja de Coríntios em 1 Coríntios 11. Dizendo que aquele povo de Coríntios não estava entendendo o que estava fazendo. Não estava sabendo o que significava fazer parte do corpo. É a mesma terminologia aqui. Percebeu que pelo pecado de Acã, o corpo todo sofreu. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente olha, Acã vai ser queimado, e quem mais? E a esposa de Acã também queimada. E os filhos de Acã queimados. E os animais de Acã, tudo queimado. Acã trouxe maldição para a família toda dele. Às vezes a gente não tem noção do que significa pecar. Nós somos extremamente superficiais na doutrina do pecado. Se a gente conhecesse, se a gente se aprofundar, à medida que a gente se aprofunda na doutrina do pecado, isso só acontece depois que você se aprofunda na santidade de Deus. Porque a gente só pode compreender o pecado se antes a gente compreender o Deus Santo. Porque o pecado só é tão ofensivo por conta daquele que é ofendido. Mas a gente não se aprofunda. Então, nessa visão superficial do pecado, ainda parece que exortar, que corrigir, que disciplinar é algo perverso. É algo que falta amor. Como assim? Falta amor. Então Josué se levantou de madrugada, porque os servos de Deus são assim. Eles não precisam demonstrar para os outros que trabalham. Eles não batem ponto como as pessoas batem ponto nos trabalhos normais. E por isso eles são tão mal vistos. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá, mas logo sobre ela, a tribo que viria o Messias. Por quê? Porque Satanás, ele não quer perverter o falso crente. Se tem uma pessoa que sabe diferenciar quem está vivendo de maneira santa e de maneira ímpia, é Satanás. Ele vai perseguir aquele que está fazendo a vontade de Deus e não aquele que não está. Então Josué se levantou, fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família de Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque toda vez que você vê isso, é uma oportunidade que Acã tinha de dizer: fui eu!
Não precisa mais procurar. Fui eu que fiz essa insanidade. E eu garanto, ele seria perdoado. A gente já viu Deus perdoando coisas piores para aqueles que realmente se arrependem. Mas o que a gente percebe é que parece que a pessoa só se arrepende quando não tem mais escapatória. E eu fui descoberto, não dá mais para esconder, não tem como justificar. Então eu vou ter que assumir mesmo. Isso não é arrependimento, irmãos. Isso é hipocrisia. Arrependimento é outra coisa. Ninguém viu o que você fez, mas você sabe que Deus viu. Então você diz, eu pequei, fui eu. Não precisa procurar mais ninguém, fui eu. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, filho de Judá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, olha que palavra, irmãos, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. E a ele rende louvores, declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro com o peso de 50 ciclos, cobicei. Ele fez o quê? Ele cobiçou. É como Ananias e Safira. O texto, no português não fica tão claro. Mas assim, quando você vai para o original, a ideia é aquilo que eu até mencionei com vocês. É essa ligação que tem com o que Barnabé fez e o que com Ananias e Safira fizeram. Então, eles queriam demonstrar a mesma coisa. É mais ou menos assim. Barnabé vendeu um campo e trouxe. E Ananias e Safira disse, olha, a gente vai fazer o mesmo. Espera aí que a gente vai vender, daqui a pouco a gente traz o dinheiro. No original, a narrativa gira mais ou menos em torno disso. É porque que, quando a gente vem para a Bíblia em português, principalmente há uma subdivisão, né? Entre a parte de Barnabé e a parte de Ananias e Safira. No original não é assim, há uma ligação entre essas duas narrativas. Mostrando, eu também sou igual a Barnabé, eu também quero fazer a mesma coisa, eu também vou fazer, espera aí que eu já estou indo fazer, viu? Eles não eram obrigados a fazer isso. É como, por exemplo, às vezes a gente diz assim, irmãos, quem quer participar do Ministério de Serviço? Eu. Tá bom, então vou fazer aqui, viu? Domingo tal. Ah não, domingo eu não posso, viu, pastor? Então não dê o seu nome. Porque se você está dando o seu nome com ressalvas, é melhor você não dar. Ah, pastor, assim não. Ô, irmão, e é como? Porque se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Mas é como? Olha, pastor, bote aí o meu nome, mas assim, eu só posso às quintas. Estou falando quinta porque nem tem culto quinta, né? Eu só posso, tem encontro, tem o estudo das crianças. Então, eu só posso às quintas e se for em tal horário, viu? E ficar. Então, por que você deu o seu nome? Entenda isso. Quando falou assim, Ministério de Serviço, eu acho que eu vou mudar. É o Ministério dos Escravos. Porque na Bíblia chama justamente de escravo. Quando diz servos de Cristo, a palavra ali é escravos. Não é serviço. No sentido que a gente entende de CLT. Daqui a pouco é até... Não, pastor, eu quero que assine minha carteira, viu? Ou pelo menos dê aí um de diarista. Em relação às horas que eu venho. Parece que é quase isso. A igreja é uma empresa. E tem gente que quer tratar a igreja como ONG. Como que você faz isso? ONG é assim, ó, eu só posso tal e tal dia, bote aí. Aí eles organizam de acordo com a disponibilidade da pessoa. Mas a igreja não é uma ONG. E nunca vai ser. Ainda que a formação jurídica seja parecida. Mas a execução do projeto de Deus não vai ser.
Se você não está disposto a ser escravo de Cristo, então não dê o seu nome. Por quê? Porque não é você quem diz. É Ele. E se você disser, nesse dia eu não posso, então peraí, eu risco o nome do ministério. Mas pastor, eu não posso só nesse dia. Sim, meu filho, não está me dizendo nada. Eu não sei se vocês prestaram atenção no nascimento de João Batista. Eu falo do nascimento em si, mas do anúncio. Vocês sabem como era feita, né, a escolha dos sacerdotes? Tinha o nome dos sacerdotes, e aí então eles tiraram o sorteio. Agora eu fico imaginando, né? Zacarias está lá. Ó, Zacarias, é você. Ah, esse final de semana eu não posso. Porque esse final de semana, justo esse final de semana, no trabalho às vezes a pessoa faz isso, né? Ó, bota fulano no meu lugar, que aí eu compenso no outro. Meu filho, você faz isso no seu trabalho secular, que na igreja você não vai fazer não. Para o seu próprio bem. Isso é Acã. Isso é Ananias e Safira. É quando você vem e diz, não, eu renunciei a tudo, eu tomei minha cruz, eu sigo a Jesus a ponto de estar lá no ministério de serviço. Irmão, eu não tenho nada contra o ministério de serviço, viu? Até porque eu só vou começar a organizar ele a partir de agora. Então, o que estava sendo feito antes, eu não estou cobrando nada. Vou cobrar a partir do momento que eu começar a organizá-lo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente essa cobrança que existe, que não adianta a gente fingir que ela não existe. E se eu disser para mim, não vai ter problema. Para mim, eu digo, não, fulano, não tem problema nenhum. Você, o código que você pode, esse, eu não vou estar sendo pastor de vocês. Eu estou levando vocês para batedouro. E eu também estou indo. Porque eu estou ensinando errado. Estou dizendo para vocês que vocês podem dar o que vocês quiserem e que Deus vai aceitar. Porque parece que é isso a igreja. Parece que a igreja é isso. Pastor, ninguém faz nada. Eu, pelo menos, quero fazer alguma coisa. Mas Deus não está preocupado com números. Eu nunca vi na Bíblia Deus assim preocupado com números. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, cuidado, irmãos. Versículo 20. Respondeu Acã a Josué, verdadeiramente pequei. Agora, Acã, é agora que você admite? Depois de tantas oportunidades. Então, irmãos, às vezes a gente confunde longanimidade com impunidade. Não, na Bíblia tem lá, Deus deu tempo para que eles se arrependessem. Contudo, eles não querem se arrepender. Essa, infelizmente, é a vida de muitos dentro da igreja, achando que os seus pecados nunca os alcançarão. Tem uma frase até, né, desses pastores do passado que diz, olha, é melhor você matar o seu pecado, porque senão ele vai te matar. Acã, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Tomei, cobicei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então a gente pensa que escondendo bem os nossos pecados, ninguém vai descobrir. É por isso que alguns irmãos ou irmãs, né, se sentem tão incomodados quando alguma pregação parece desvendar algum pecado. Quem foi que falou, pastor? Por que ele falou isso? Mas vem cá, foi pecado? Você estava agindo desse jeito, pecaminoso? Estava, mas do púlpito. Cadê? Não teve uma testemunha, não teve duas, não teve três, não teve quatro, não teve cinco. Ninguém ficou andando de cabeça para baixo. Parece que precisa tudo isso. Por quê? Você precisa de tudo isso para você se arrepender?
Quer dizer que uma pregação não é suficiente para trazer arrependimento para o seu coração? Você percebe, irmãos, porque determinadas coisas que chegam aos seus ouvidos são tão sérias. E eu preciso mostrar para vocês isso. Porque ainda parece que o pastor está fazendo coisa errada. Ô Josué, ele já admitiu, Josué, não precisa matar não. Ô Josué, o bichinho acabou de confessar. Ô irmão, vocês esqueceram dos 36 que tiveram que morrer por causa do pecado dele? Já esqueceram disso? Já esqueceram da humilhação para o povo de Deus ser derrotado? A humilhação não é nem para o povo de Deus, para o nome de Deus. Por aquela derrota. Porque você acha que quando alguém fala que você é um falso crente, quando de fato você se comporta como um falso crente, não é o seu nome que está em jogo, é o de Jesus. Não é nem o da placa que está aqui na nossa porta, é o de Jesus. É por isso que eu nunca vou para a igreja de crente, porque para ser desse jeito, é o de Jesus, irmão, que a gente carrega. Não, mas pastor, é muito exagerado, né? Isso assim, fora de série, Deus me livre. Deus te livre, né? Tá bom. Então Josué enviou os mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela. E a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e a trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Percebe, irmãos? Quem é que está no centro dessa pregação e direcionando ela a todos nós, inclusive eu, sou ouvinte também dessa pregação? Deus. Até o mundo tem um ditado. Imagina um mundo. Quem avisa, esse ditado é de Deus? Não, esse ditado é do mundo. Até o mundo pensa assim. Mas determinadas pessoas na igreja pensam o contrário. Quem exorta, inimigo se tornou. Josué, tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram, colocaram perante o Senhor. A mesma narrativa de Ananias e Safira. O que foi que Pedro disse? Ananias, por que você tentou me enganar? Foi isso que o apóstolo Pedro falou? Por que você tentou me enganar? Porque você tentou enganar o Espírito Santo, Ananias. Você está pensando, Ananias, que sou eu que lidero a igreja, Ananias? Eu, Pedro, tenho poder para liderar a igreja, Ananias. Sou um homem, Ananias, igual a você. Você acha que você está enganando a mim? É isso, tem gente que vem e acha que o erro, está enganando aquela pessoa, está se escondendo daquele grupo. Não, irmãos, Deus está vendo. Quantas vezes a gente tem que ouvir isso, irmãos? E Deus está vendo tudo. Para alguns isso traz paz, para outros desespero. Tomaram, pois, aquelas coisas. Versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele. Percebeu a unidade aqui, como é importante? Assim como era importante a unidade, como é importante a unidade na igreja. Lá no começo de Atos, a gente sempre vê que os irmãos estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Eles pensavam da mesma forma. Mas parece que hoje em dia, cada um tem a sua própria maneira de ser e de enxergar o Evangelho, e ai daquele que falar alguma coisa. Então Josué e todo Israel com ele, não foram só os anciãos, todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro. Pronto, parou aí? E seus filhos. E aí, irmão? Você está entendendo que o meu pecado, o seu pecado, influencia na vida dos nossos?
Como é que a gente diz amar alguém e peca para supostamente agradar essa pessoa? Que amor é esse? É como uma pessoa que diz: eu amo tanto meu filho, o mundo está tão perigoso, eu vou matar meu filho de noite enquanto dorme, para que ele não viva nesse mundo perigoso. Isso é amor? Mas parece que é esse tipo de amor que as pessoas querem na igreja. Que o pastor que ama é aquele que é conivente com o pecado, com o erro. É aquele que ainda faz apologia à satisfação das concupiscências. Por isso, cuidado, irmãos. Cuidado em discernir quem são os seus verdadeiros amigos e quem não são. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zera. Por quê? Porque o mal que as pessoas influenciam você a fazer vai acabar recaindo também sobre aqueles que você ama. Vocês se esqueceram quantos filhos de Davi morreram por conta do pecado dele? Parece que não, parece que é problema meu. Não, não é problema seu. As regras, quem determina é o Criador. Não é você, não sou eu. Não, Deus, seu problema é comigo, Deus. Fui eu que fiz o mal, então é comigo, viu? Deus decide como Ele quer fazer a sua justiça, não a gente. Até porque a gente, na maioria das vezes, nem sabe o que é justiça, porque a justiça de Deus é santa. E se nós não temos uma visão santa do mundo, das coisas e do próprio Deus, como é que a gente vai entender a sua justiça? Quem tem uma visão clara da santidade de Deus, como vai entender a justiça de Deus? Por isso que muitos não entendem o amor de Deus. Por quê? Porque não entendem a Deus. O amor de Deus é santo. O amor de Deus é justo. Então aqui ele mostra os seus filhos e suas filhas. Olha a quantidade de gente influenciada. Por quê? Porque normalmente a desculpa é: sabe por que eu peguei a prata e o ouro? Porque eu queria deixar alguma coisa para os meus filhos e filhas quando eu partir. Pois é, olha o que você vai deixar, cara. Está vendo o que você vai deixar para eles? Nada, porque eles vão morrer junto com você. Percebe a escolha louca daqueles que querem justificar o amor ao dinheiro? O amor ao dinheiro não se justifica, irmão. Se confessa e deixa. É pecado. Mas parece que hoje, para alguns, tudo tem justificativa. Acã também pensava assim, viu? Dona Inês e Safira também. Tudo quanto filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas. Perceba, irmão, Acã não era uma pessoa que precisava, e ainda que ele precisasse, isso não é justificativa. Viu? Por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes, nós cobiçamos coisas sem nenhuma necessidade. Eu, por exemplo, irmão, estou passando um tempo maravilhoso na minha vida. Por quê? Porque eu só tenho 2 shorts, 2 blusas e acho que algumas peças, né, de uso íntimo. Tudo. Da noite para o dia, todo o resto eu não tenho mais acesso. Isso para mim está sendo maravilhoso. Não tenho do que me queixar. Estou vendo que eu não precisava do que eu tinha. Eu tinha tanto e nem sabia. Não preciso do que eu tinha. Eu fui tirado abruptamente do local que eu morava. Deus providenciou um outro local para eu passar um tempo. Por quê? Porque na terra nós estamos passando um tempo. Por mais que você tenha algum imóvel no seu nome, você não vai morar para sempre nele. A gente não vai morar para sempre em lugar nenhum aqui na terra. O para sempre é depois da terra. É para sempre no inferno. É para sempre no céu. Aqui na terra não. Aqui na terra é só por um pouquinho de tempo.
E há uma preocupação tão grande com propriedade, com posse. Em usar o pronome meu. Quando a gente deveria usar mais o pronome nosso, ou seu, Senhor. Tudo é teu. Ele diz aqui, ele tinha bois, ele tinha jumentos, ele tinha ovelhas, ele tinha tenda. E eu tenho a oportunidade de dizer para vocês algo que eu vi ao longo desses 12 anos de ministérios. As pessoas mais avarentas são as que mais têm na igreja. Condição financeira. Os que mais ajudam, normalmente, são os que menos têm condição financeira, do ponto de vista humano. Porque a justificativa é sempre aquele que tem, ele tem que manter um padrão. Que padrão? Se a gente tem que comer, o que comer e o que vestir, a gente deveria estar contente. Então não tem padrão. A gente não deveria se preocupar com isso. É o que Deus enviar. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui ele diz, pegaram jumentos, ovelhas, tendas, ele tinha tudo isso e ainda quis mais. Esse é o pecado da hipocrisia. É aquele que diz que renunciou, quando na verdade ele vem para a igreja para tentar um tipo de barganha com Deus. Sabe como é, né, Deus? Eu ajudo aqui, o Senhor me ajuda ali. Não, Deus não está barganhando com a gente. Servir a Deus como escravo é privilégio. Ele ainda faz uma seleção, viu? Ele diz, aquele que ama mais seu pai, sua mãe, mulher, filhos e filhas, e a sua própria vida, do que a mim, nem se inscreva. Nem pode. É como você vai fazer um concurso. E lá tem lá no concurso, né, no edital. Essas vagas são para um público específico, normalmente assim, editais para, principalmente concurso de polícia, essas coisas. Eu acho que a idade máxima é 40 ou 45, não sei. 30, então, 30. Então a pessoa se inscreve e coloca lá o documento de nascimento, que ele tem 35. Bom, se ele fizer a prova, ele está perdendo tempo, porque não vai nem ser corrigida. Ele pode tirar a melhor nota. Mas o edital estava bem expresso. É só para quem tem até 30. Por que você se inscreveu? Então Jesus disse, você quer ser meu discípulo? Então, você já renunciou pai, mãe, mulher, filho, filha e a sua própria vida por amor a mim? Então como assim você está dizendo que é meu discípulo? Se a gente não entende isso, fica parecendo que Deus é severo. Não, Ele te dá opção. Se Baal é Deus, então você envia Baal. Mas por que ficar dizendo que o Senhor é Deus e você vive uma vida dividida? Mas cedo ou mais tarde, o pecado vai ser revelado. E o problema não é quando o pecado é revelado diante de nós que somos meros mortais. O problema é naquele grande dia. Aqui é juízo. Não tem mais misericórdia. A misericórdia antecede o juízo. Quando foi que a misericórdia foi enviada, né? Quando foi dado a Acã a oportunidade de se arrepender. Ó, a sorte caiu sobre tal pessoa. A sorte caiu sobre tal pessoa. Era ali, é para ele se dizer, fui eu. Mas só quando caiu sobre ele. Quando foi dada uma prova que ele não podia mais contestar de que era ele mesmo, foi que ele admitiu. E tem gente hoje que nem mesmo assim admite. Ainda justifica. Versículo 24. Tudo quanto tinham e levaram para o vale de Acor. Versículo 25 de Josué 7. Disse Josué, por que nos conturbaste? O que é isso, irmãos?
Olha, se tem algo que nós devemos compreender, é essa linguagem. Porque no Novo Testamento nós aprendemos a analogia entre povo de Deus e o corpo humano. Nós somos chamados de corpo de Cristo. Se uma pessoa está fazendo coisas erradas, ela vai acabar influenciando tantas outras. Mas eu não queria. Mas você se colocou nessa situação. Então, cuidado. Versículo 25. Porque conturbaste a nós, o Senhor hoje te conturbará. A maneira como você trata o povo de Deus, a maneira como você trata, a reverência que você tem à casa de Deus, a maneira como Deus vai te tratar em troca. É a maneira como Deus vai te tratar de volta. Saulo, Saulo, por que me persegues? E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje, quando o livro de Josué foi escrito. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama até hoje Vale de Jacó, até o dia de hoje, quando foi escrito o livro de Josué. Então é preciso que a gente entenda que a história de Ananias e Safira é a mesma coisa. É o pecado da hipocrisia. É você aparentar uma coisa que você não é. É você externalizar algo que você não está disposto a fazer. Já está até passando do horário. Vou concluir aqui. Capítulo 5 de Atos. Então disse, versículo 3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Então perceba, irmãos, aqui a palavra encheu. Você não enche algo de maneira instantânea. Você já experimentou encher um balde? Encher um copo de água aqui no filtro? Você vai encher o copo de água. Você toca no botão e instantaneamente o copo de água fica lá? Ou a água vai descendo aos poucos? No seu coração e no meu é assim também. Satanás sorrateiramente vai enchendo ele com as preocupações com as coisas do mundo. Até um ponto em que a água fica tão turva que a gente não enxerga mais nada. A gente não sabe mais diferenciar o que é certo e o que é errado. Dentro da igreja. Aí a gente começa a negociar valores inegociáveis. Abrir mão de princípios. Justificando o injustificável. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Ou seja, a ideia aqui, irmãos, como eu disse a vocês, é que a narrativa, ela deve ser vista em conexão com o versículo 36 e 37 do capítulo 4. Porque a ideia é justamente essa que Lucas quer trazer. Olha, o que Barnabé fez, a gente também está fazendo, viu? Não está. É como eu disse para vocês, a analogia que eu fiz em relação ao Ministério de Serviço, que vai ser organizado na igreja. Então, assim, quem der o nome já entendeu. É porque está disposto a servir. Então, se você não está disposto a servir, nem dê. Mas, pastor, só 2 pessoas colocaram o nome. Não tem problema. Mas essas 2 têm que entender que renunciaram a tudo para servir o Senhor. Pai, mãe, mulher, filhos e filhas, a sua própria vida, para poder servir ao Senhor. Se não, nem dê um nome. No serviço, nem dê. E aí você está querendo, né, enganar a si mesmo e a outros. Eu não vou permitir. Então disse Pedro, Ananias, por quê? Conservando porventura não seria teu? Então, Ananias, quem falou para você que você precisava dar alguma coisa? Não!
Sabe? Não quer dar o nome? Não dê. Não, obrigado. Você pode ficar 40 anos na igreja como visitante. Visitante, seja bem-vindo. Você pode ficar, é uma escolha sua. Mas a partir do momento que você se propõe a servir ao Senhor, aí não. Porque aí você está fazendo parte do exército. Você já viu como é exército? O exército tem um crime militar chamado de deserção. Sabe o que significa esse crime? Quando alguém abandona o campo de batalha no meio da guerra. Deserção. Quando alguém bota a mão no arado e olha para trás. Se na justiça dos homens tem esse crime, imagine na de Deus. Se na justiça dos homens tem punição para esse crime, imagine na de Deus. Mas parece que a gente tem mais reverência com a justiça dos homens do que com a justiça de Deus. É loucura isso, né? Mas é o que fica bem claro no comportamento de muitos. Concluindo, irmãos, eu mais uma vez não vou conseguir concluir a narrativa de Atos 5. Mas vocês, quando a gente passar, se a gente passar, né, dessa narrativa, porque tudo é Deus, vocês vão entender bem o que está escrito aqui, para não cometerem o mesmo pecado. Vendido não estaria no teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Perceba, foi um desejo deles. Eles assentaram no coração deles, vamos agir dessa forma. Foi a mesma coisa de Acã. Eu vi aquela capa. Eu vi aquela prata. Eu vi aquela barra de ouro. Eu cobicei. Aí foi lá, eu peguei. E eu escondi. Mas Acã, você não tinha sido avisado para não fazer isso? Foi, eu fui avisado. Mas assim, eu achei que não ia ter maiores problemas. Estava lá. Não é o que a gente diz quando a gente vê uma nota de dinheiro do chão? Alguns, né? Porque eu creio que a maioria de vocês são crentes de verdade. Mas com a nota de 100 reais, ela estava lá. Se eu não pegasse, seria outro. Pois é, meu filho. Você prefere ir para o inferno no lugar do outro? Não, pastor. Não quero que ninguém vá para o inferno. Então pronto. Então pega aquela nota e entregue a uma autoridade. Ah, mas aí a autoridade vai ficar. Aí a responsabilidade dela. Porque a gente tem uma facilidade, alguns, né? Tem uma facilidade. Se encontrar um documento de identidade, né? Um CPF, uma carteira de trabalho, pega aí. Não, encontrei aqui, ó. De repente foi uma pessoa que passou aqui, ó. Você vai passar. Cumpri minha parte. Por que a gente não faz isso se encontrar uma nota de 100 reais? Ó, vou deixar aqui. De repente pode passar alguém aqui preocupado, olhando para o chão. Eu perdi um dinheiro, você viu? Pô, rapaz, uma pessoa viu, me entregou, é você, né? Pois é, essa pessoa não veio aqui, esse aí eu tomo. Se acontecesse com a gente não ia achar bom? Você recebeu o seu salário, caiu o envelope. Aí de repente você volta, alguém lhe vê preocupado. O que foi, meu irmão? Rapaz, estava com o envelope aqui do meu salário, não sabia que minha bolsa, que o meu bolso estava rasgado, caiu. Não se preocupe não, está aqui comigo, então. Você ia ficar feliz ou infeliz com isso? Mas a gente nunca pensa assim, né? Às vezes a gente vê o dinheiro no chão e diz, foi Deus que mandou. Foi Deus. Essa história é verídica, de uma pessoa que já frequentou os estudos bíblicos. Esse rapaz, né? Falo rapaz, mas da minha idade, né? Deve ter 40 e algum. Ele estava devendo um dinheiro, acho que 400 reais, a alguém. Encontrou uma carteira, e a carteira tinha exatamente 400 reais. Aí ele disse, rapaz, foi Deus que mandou. Aí pegou os 400 reais, depois entregou a carteira, acho que em algum lugar, para devolver para o dono. É brincadeira. Estou usando esses exemplos, irmãos, porque são exemplos do cotidiano da gente. E a gente pensa que Deus não está vendo. Tem gente que pensa que nem é pecado. Porque o ditado é achado
não é roubado. Deve ser isso que pensa o assaltante, né? Ele entra no banco, ele explode a porta, de repente vê um monte de dinheiro na frente deles. Achado não é roubado. Aqui ele vê um carro, a pessoa dentro diz, desça, desça, desça. A pessoa desce, dá a chave. Achado não é roubado. Se a gente partir por esse direcionamento, Acã foi por esse caminho. O Senhor disse, não é para pegar, não pode. Ah, muito exagero. Roubarás um homem a Deus? Irmão, a maioria das pessoas hoje está roubando a Deus. Não vai roubar outro? É verdade. O dízimo, irmãos, você não está dando, não. Está devolvendo. Verdade. Então é algo assim, sabe? É uma verdade assim tão assustadora que a gente presencia nos nossos dias. Como pois assentaste no coração esse desígnio, a ideia, irmãos, aqui é, o pecado está batendo na nossa porta, a gente não pode deixar ele entrar. Amém. Não, você não vai entrar não. Sou de Deus. O que você quer aqui? A outro lugar. O Espírito imundo vem com mais 7. Aqui não, o Espírito Santo já está morando, viu? A casa já está ocupada. O Espírito Santo, dá uma força aqui. Então esse é o papel do crente, irmão. Como pois assentaste, não mentistes aos homens, mas a Deus. A mentira virou algo banalizou a mentira. Então uma pessoa faz uma falsa acusação sobre o outro, tá nem aí. Por quê? A boca é minha, eu falo o que eu quiser. A boca não é sua, não. E também você não fala o que você quer nem diante dos homens. Porque existe uma série de crimes que se pratica quando você fala coisas que são inverídicas de alguém. Isso é crime até para os homens corruptos. Imagine para Deus que é santo. A boca é minha, eu falo o que eu quiser. Cuidado, ela não é sua e você não deveria falar o que quer. Porque cada um dará conta de cada palavra que saiu da boca. Você sabe tudo que você falou hoje? Deus sabe. Você sabe tudo que você falou não vou nem longe, viu? Desde 1º de janeiro de 2023, a gente ainda está em março, né? Você se lembra do que você falou no dia 1º de janeiro de 2023? Do que você falou no dia 2 de janeiro de 2023? Pois é, Deus lembra. As pessoas saem por aí falando, acusando. Cuidado. O meu papel é adverti-los. Também nessa advertência eu estou incluído. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu. Morreu, irmão. Coitadinho do bichinho. Não entendi. Coitadinho. Você não entendeu que pelo pecado de Ananias ele iria corromper toda a igreja? Você não entendeu o que eu falei até agora, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? A advertência severa de Jesus aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado! Por quê? Porque com esse pecado específico, Deus trata com uma severidade única na Bíblia. O discurso mais duro de Jesus na Bíblia é justamente contra esse grupo, em Mateus 23. Mais uma vez, seguindo princípios bíblicos, porque a quem mais é dado, mais é cobrado, mais lhe será exigido. Então aqui, como pois assentaste, Deus matou Ananias. Não foi o diabo que matou, foi Deus. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Você sabia que essa palavra temor aqui é medo mesmo? Não é medo reverência, não. É medo. E quando você vê uma cena assustadora, você fica se tremendo. Porque muitas vezes a expressão medo na Bíblia dá a ideia de reverência diante do Deus Santo, que a gente também tem que ter.
Mas também a gente tem que temer. Acho bonito um exemplo, que é o exemplo de José. A gente chama de José do Egito, mas ele não é José do Egito, é José filho de Jacó, o patriarca. O Egito não deveria ser referência para José, porque se tinha uma pessoa que buscava viver uma vida correta, era José. Então ele não é do Egito, ele é filho de Jacó. E por que a gente não tem uma tribo de José? Porque José recebeu uma herança dupla. Seus 2 filhos têm nome de tribos. Você sabia disso? Pois é, saiba. Então, José, quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ninguém estava vendo. Ela esperou o momento de todos os criados se retirarem. Ela premeditou o lugar certo para seduzir José. E José não tinha relacionamento nenhum com ninguém até esse momento. E a mulher vem sobre ele. E ele foge. Por quê? Porque ele temeu mais a Deus do que o que aquela mulher podia fazer aí. A gente sabe o que aconteceu com ele. Por ser correto, ele foi parar na prisão. Se ele tivesse aceitado a sedução, ele ficaria como amante dela e talvez ninguém soubesse, mas Deus saberia. Parece que tem gente que fica tranquilo enquanto ninguém sabe. Não, Deus sabe. Por isso a gente não pode ficar na igreja vendo determinadas pessoas, porque fazer determinadas coisas, porque o pecado dessas pessoas acaba atingindo todo mundo. O mau testemunho de um atinge todos nós. Cuidado, irmão. Quando você fosse relacionar fraternalmente com alguém que se diz irmão ou irmã, para que você não seja confundido com os mesmos hábitos dessa pessoa. Se você é crente e essa pessoa não é. É difícil? É. E quem disse que ia ser fácil? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Você percebe, irmãos? Eu não vou falar da narrativa de Safira aqui, porque o horário já está adiantado, mas quero dizer algumas coisas para você e para mim, nessa noite. Se o seu pecado ainda não foi revelado publicamente, arrependa-se, mesmo assim, e principalmente assim, enquanto ainda está entre você e Deus. Se o seu pecado já foi revelado publicamente, arrependa-se. Mais ainda, porque agora outros já viram. E a influência do seu pecado agora já é maior. E a gente sempre faz essa comparação, o pecado é como uma bola de neve. Ele pode parecer que começa pequenininho, mas ele vai descendo e ele vai ajuntando neve sobre si, e quando ele chega na base da montanha, já é uma avalanche. Então, cuidado, porque todo pecado não confessado e não abandonado será condenado. Preciso que a gente leve mais a sério a exortação que nos ensina que todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões não foi o que Acã fez? Ele encobriu. Ele sabia que não podia desfilar com aquela capa, porque então as pessoas iam ver que ele pegou. Ele sabia que não podia pegar aquele ouro, e aí ele escondeu e desfilar com ele. Mas isso significa que Deus não está vendo, irmão. Ele está vendo. E o problema daquele que peca em secreto é que ele peca sempre na presença de Deus e acha que não.
Eu quero concluir lendo aqui somente um texto. Perdoe pelo horário. Eu sei que vocês são pessoas extremamente ocupadas. Me perdoe por tomar tanto tempo de vocês. Quem sabe Deus me envie em breve para pessoas que necessitem de fato ouvir mais a palavra, né? Vocês são pessoas extremamente ocupadas, eu entendo isso. 1 Timóteo 5:24. Os pecados de alguns homens são notórios. Percebeu? O pecado de algumas pessoas, você vê e já vê que é pecado. É como aquele homem que estava convivendo com a mulher do pai. Precisa de quê? Ele está fazendo isso na frente de todo mundo. É como uma pessoa que está na igreja e se comporta como inimigo do pastor. Todo mundo está vendo isso. Pelo amor de Deus. Isso é pecado. O pecado de algumas pessoas é notório. A pessoa se diz cristã e tem atitudes imorais fora dos limites da igreja. Todo mundo está vendo. Mas aqui, uma igreja local, onde muitos de vocês moram aqui nas proximidades. Até com esses pecados notórios, se a gente for repreender, o pessoal não gosta, imagine. E levam a juízo. Levam a juízo. Foi o que aconteceu quando a gente desafia. Ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Tem gente que vai conseguir fingir durante mais tempo. Quer um exemplo? Demas. Demas fingiu tão bem que ele chegou a enganar Paulo durante algum tempo. Demas não foi crente e deixou de ser. Não, ele nunca foi. Ele aparentou ser o que não era. Porque quando o apóstolo Paulo diz amando o mundo, você precisa entender essa frase e a seriedade dela. Bem pertinho de 2 de Timóteo tem uma carta chamada 1 de João, que diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você entendeu? O problema de Demas não foi com Paulo. Paulo ficou muito triste com o que Demas fez com ele. Mas o problema de Demas era com Deus. Então aqui, o pecado de alguns só se manifesta mais tarde. Olha o caso de Demas. Olha o caso, por exemplo, de Judas Iscariotes. Ele ficou 3 anos e meio como apóstolo de Jesus. Não foram 3 meses. Foram 3 anos e meio como apóstolo, é nem discípulo, é apóstolo de Jesus. Pregando. As pessoas olham o apóstolo Judas Iscariotes ali, ele é apóstolo de Jesus. 3 anos e meio. Então, cuidado, irmão. É porque o seu pecado ainda não foi revelado que Deus não está vendo. Quando vai trazer juízo. Quanto mais o nosso coração se endurece em relação à repreensão, mais é evidência de que o juízo se aproxima. Aquele que não atenta à repreensão do Senhor, ele será tirado da terra, sem aviso. Ao passo que o de outros só se manifestam mais tarde. Na mesma sorte também as boas obras. Percebeu? Aquele que quer servir ao Senhor, não se preocupe em ser reconhecido por ninguém. Talvez aqueles que depois do que ouviram hoje, começaram a pensar: rapaz, eu estava até pensando em servir, mas a partir de hoje, sei não. Vou falar para o pastor que eu não quero ser assim, servo, não, eu quero ser estagiário. Porque o estagiário é aquele que não tem compromisso, né? Supostamente, aquele que tem alguém que assina por ele. Ele é estagiário. Ô, irmão, não tem estagiário na obra de Deus, não. Se você quiser ajudar, você pode ajudar, né? Você não é servo ainda.
Aí vai chegar um momento que você vai escolher se querer servir ou não. Não tem estagiário. Não tem fazer a obra de Deus sem a respectiva cobrança. É como, por exemplo, tudo que eu prego, eu vou dar conta. Eu vou padecer um duplo juízo. Então, não tem como eu dizer, Senhor, eu estou pregando aqui, mas sabe como é? Estou assim, né? Um juízo só já está bom. Não, o aviso foi dado. Mas tem gente que acha que sabe mais do que o pastor. Então, cuidado. Cobrança é a mesma. Na mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam. Algumas, como a de Barnabé. No momento que Barnabé foi lá e entregou, aquilo trouxe uma comoção aos irmãos. Os irmãos ficaram numa felicidade. Não por conta da quantia, irmãos, entenda, mas por conta da evidência do desprendimento em relação às coisas do mundo. Porque uma coisa é falar, outra coisa é viver. Uma coisa é, como eu disse a vocês, é dizer, pode botar o meu nome, outra coisa é estar aqui quando precisar. Como é que o apóstolo Paulo escreve, Timóteo? Todos, na minha primeira defesa, me abandonaram. Você acha que muitos deles... Paulo, ó, estou com você, viu? Paulo, o que deu para você, deu para mim. Ah, se Paulo acreditasse. Ainda bem que Paulo era crente. Então aqui, da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não seja, não podem ocultar-se. Porque é isso, o crente verdadeiro, ele faz as coisas para que Deus veja. Ele não está querendo fazer as coisas para ninguém ver. Mas as pessoas vão ver mesmo assim e vão glorificar a Deus por meio das boas obras que a gente pratica em nome dele. Do mesmo jeito que tem a influência das más obras, também tem a influência dos verdadeiros crentes. A influência das boas obras. Está vendo? Tem gente que vive o evangelho verdadeiro, também vou viver. Conheço pessoas que chegam lá e é isso mesmo. Então vamos lá. Então, cuidado, irmãos. Porque assim, o que a gente está fazendo aqui, eu vou até fechar ali. Fechar o caderno também, para vocês se sentirem mais seguros. O que a gente está fazendo aqui não é brincadeira, não é teatro, não é faz de conta, é de verdade. A gente vê na Bíblia dizendo, olha, cuidado, porque tem gente que recebe a palavra de Deus com alegria, porque quando a gente está ouvindo parece ser boa. Mensagem, que maravilha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus traz paz ao coração que está cansado e sobrecarregado. Sim, mas é só aí, até aí. E as exigências? A gente tira do Evangelho? Como é isso? Cuidado, porque os exemplos são aqui. Acã, ele fazia parte do quê? Do exército do Senhor. Então, às vezes a gente acha que pode pegar algumas coisas porque a gente está lutando a batalha de Deus com mau testemunho. Irmão, com mau testemunho você está servindo ao outro lado. Com mau testemunho você é um espião dentro da igreja. Porque a Bíblia é tão forte esse entendimento, esse princípio nas Escrituras que diz assim: toma conta de ti mesmo e da doutrina. E a doutrina é tão séria para Deus, mas ele diz, se não for a doutrina que muda a sua vida, então ela é falsa em algum ponto. Tomar conta de ti mesmo e da doutrina, para que sejam salvos tanto a você quanto os que te ouvem. Irmãos, quando a gente serve a Deus, eu vou ser bem claro, né, já.
perseguido. É? Então você prefere servir o diabo? Não, claro que não, pastor. Oh, e por que está dizendo isso? Sabe, a pessoa que fala isso praticamente está dizendo: ó, diabo, estou à venda. E aí, vai me oferecer o quê? Irmão, pare de se queixar. Eu escrevi para alguns irmãos que se preocuparam comigo essa semana uma frase que eu senti experimentalmente, né, nos últimos dias. A graça de Deus é sempre maior que as circunstâncias. Os meus dias têm sido dias assim maravilhosos. Mas eu não estou falando isso de maneira sarcástica, não. É maravilhoso mesmo. Eu nunca pensei que sofrer por amor a Cristo fosse tão bom. Eu nunca pensei nisso. Sério. Eu nunca pensei que ver a graça de Deus se manifestando fosse algo tão positivo. Mas é porque às vezes a gente precisa ser colocado no lugar que a gente tem medo de ir, para ver o que a gente tem que ver, a glória de Deus. É como, por exemplo, você acha que você vai ver as estrelas de noite ou de dia? De noite. Ah, mas eu tenho medo da noite. Tem lobisomem, tem vampiro. Né? Ele só vem de noite. O sol não pega eles, não. Irmãos, eles nem existem, viu? Para depois não dizer: ó, o pastor está dizendo que existe lobisomem, vampiro. Às vezes a gente precisa ser colocado em determinadas situações para a gente: rapaz, é verdade. Irmãos, eu estou longe de passar pelo exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, longe disso, longe. A vida deles é uma vida de muito mais entrega do que a minha, tenho certeza disso. Mas assim, a gente fala tanto assim, né, na fornalha, de dançar com o Senhor na fornalha, mas quem estaria disposto a entrar? Quem seria o primeiro candidato aqui? O exemplo hoje não é uma fornalha, né? Porque o exemplo mudou. Agora não é mais fogo. Agora a gente tem a pólvora. É o que se coloca dentro dos cartuchos das armas de fogo, que disparam os projéteis que tiram tantas vidas. Então uma pessoa bota uma arma na sua cabeça e diz: e aí, você é crente? Você entraria na fornalha? Você estaria disposto a saber se a arma está carregada ou não? Se está engatilhado ou não? Se vai sair ou não? Como é? A gente gosta quando ainda está na parte da, né? Parece que a gente olha para a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, e a gente meio que pensa que aquilo é fantasia, né? Na mente de alguns crentes parece que é fantasia a narrativa de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí a gente faz os desenhos da fornalha, eles três assim, dançando lá dentro. Irmão, quando a gente queima a pontinha do dedo, parece que o mundo se acabou. Tem que passar por uma água, criatura. Onde fornalha, ser queimado vivo. Os soldados que jogaram eles dentro foram queimados instantaneamente. Tá, bora, vai se ajoelhar não, é? Olha aí, vou jogar ali, viu? Sendo tudo crente. Irmão, a fornalha vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, essa frase, somos crentes, ela vai ter que ser provada. Como a fé de Abraão. Eu sou crente. É, Abraão, você é crente, né? Tá bom. Você está dizendo que você é crente, né, Abraão? Sou crente, Senhor. Olha, eu saí dos caras, sou crente. Nasceu Isaac, sou crente. Pois é, Abraão, você é crente, né? Sou crente. Pois é, pega Isaac e vai sacrificar. E Abraão, você é crente? Esse é um exemplo bom, né? Mas tem um exemplo do jovem rico. Sou crente! Você é crente, né? Sou crente! Esses princípios aí que você falou, desde a minha mocidade, eu pratico todas essas coisas. Pois é, então só te falta uma. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois vem e me segue. Você é crente?
Parece que isso é... e é assim, é. E você pensava que era como? Você acha que isso é historinha? Você acha que porque tem um desenho bíblico disso é historinha? Não, isso é de verdade. Então, é preciso que a gente leve mais a sério o pecado. O pecado atinge a Deus. O pecado, ele traz dano ao corpo de Cristo. O seu mau testemunho vai trazer dano àquilo que Cristo deu o seu sangue para comprar. Você está disposto a continuar pecando mesmo sabendo que isso significa, como está em Hebreus, calcar, pisar novamente o Senhor Jesus? A gente acha que os soldados romanos é que são perversos, né? Botaram aquela coroa de espinhos, bateram no Senhor. Pior é a gente, que sabe de tudo isso, que sabe que Ele morreu por nós e ainda prefere o pecado do que a santidade. Porque aqueles soldados romanos, pelo menos, não sabiam que eles estavam matando o Filho de Deus. A gente, quando peca, sabe. Sabe exatamente o que a gente está fazendo. Meus irmãos, é importante que a gente entenda. Se a gente olha para a condenação de Acã, que teve os seus familiares mortos, tudo, você acha que a de Ananias e Safira foi menor? Você acha que eles foram para onde? Você acha que o problema deles foi só ali expirar naquele momento? Então que o Senhor nos ajude numa justa reflexão na nossa vida. Nossa vida. É a gente, irmãos, que ainda um pouquinho de tempo vai ver aquele que tem que vir. Ele vai vir. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, de maneira toda especial. Nessa semana veio a tua mão de maneira tão poderosa, Senhor, sobre a minha vida como eu nunca vi antes. Muito obrigado, Senhor, pela vida da irmã Mirella, que é minha irmã não somente de sangue, mas irmã em Cristo, e que esteve ao meu lado em momentos que muitos homens correriam, mesmo sendo mulher. Glória seja dada ao teu nome. Obrigado, Senhor, porque eu pude ver que a tua mão é muito mais poderosa do que a mão de qualquer que se ache poderoso. A veracidade na prática daquilo que vemos na tua palavra. Que o homem faz planos, mas o que prevalece e prevalecerá é a vontade de Deus. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, por me mostrar, Senhor, de maneira tão visível que a tua mão está sobre mim. Que eu estou onde devo estar, pregando a tua palavra, conduzindo o teu povo, ainda que sejam poucos, mas é o teu povo. E qual o valor de uma alma? Mais do que o mundo inteiro. Que dirá um grupo delas. Por isso eu me sinto também, Senhor, agradecido por ter a oportunidade de te servir como pastor em uma congregação local, onde a tua presença pode ser visível a qualquer um que seja crente neste local. Eu agradeço, Senhor. Louvo o teu nome para sempre. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que tem se entregado a teu santo evangelho, ao teu santo chamado. Continua, Senhor, a derramar graça sobre as nossas vidas, porque sabemos na prática que sem ti nada podemos fazer, mas também sabemos que em teu nome, Senhor Jesus, todas as coisas podemos, porque o Senhor nos dá força.
Por isso nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes no caminho que o Senhor nos colocou e tem nos mantido nele para a salvação. Pois sabemos que aquele que começou a boa obra há de completá-la nas nossas vidas. Para a glória do Teu nome, sempre, sempre a glória é Tua, Senhor. Louvamos o Teu nome por tudo o que aconteça de bom nas nossas vidas, porque é sempre o Senhor. Obrigado, Deus. Nos leva em paz e nos mantém sempre ao Teu lado, que é o melhor lugar onde podemos estar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O Senhor abençoe os irmãos e os leve em paz e segurança nesses tempos tão inseguros.